Olá, povo de Deus, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, segunda semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 7, de 25 até 8, 6 e Marcos 3, 7 a 12. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constitui sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Depois de mostrar Jesus como o mediador perfeito, pois ele é o próprio Filho de Deus, não tem pecado algum e por isso não está sujeito às fraquezas que os outros sacerdotes têm, vem essa seção considerada central à carta ou ao sermão aos Hebreus. Repassando ponto por ponto as instituições do regime do culto judaico, o autor salienta a grande novidade de Cristo. Ele supera em dignidade os sacerdotes levitas e também realiza o verdadeiro culto, que desclassifica o culto religioso judaico, como também qualquer outro tipo de culto. De fato, o culto realizado por Jesus é o próprio ato de pessoa que se empenha com a totalidade de si mesma e para sempre. Cristo não tem função nos santuários terrestres, que são apenas imagem do verdadeiro santuário celeste, onde Jesus realiza o seu sacerdócio. O autor relembra alguns textos bíblicos para mostrar que os santuários são apenas sinais do verdadeiro culto, que consiste em ter acesso junto a Deus. É nessa realidade que Jesus age como sacerdote. E com o texto de hoje, chegamos ao ponto capital de tudo o que o autor vai dizendo. Jesus, que assumiu plenamente a natureza humana, é e permanece eternamente o Filho, sentado à direita do Pai, sempre vivo a interceder por nós. O que era apenas sombra e figura no Antigo Testamento,
foi perfeitamente realizado, porque em Jesus Deus veio ao nosso encontro para nos aproximar dele. Em Cristo coincidem o oferente e a oferta, o sacerdote e a vítima, realizando uma mediação única e extraordinária entre Deus e a humanidade. Cristo ofereceu-se a si mesmo pelo sacrifício da entrega da sua vida, que teve lugar de uma vez para sempre. Marcos 3, 7 e 12. Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Com o versículo 7 do capítulo 3 de Marcos, damos início a uma nova sessão deste evangelho. Até aqui vimos Jesus sendo confrontado pelas instituições judaicas que não aceitam sua ação libertadora junto aos pobres e enfermos. Jesus retira-se para a beira-mar junto com seus discípulos, mas a multidão não o deixa. Vai atrás dele em busca de uma cura que possa reverter-lhe o sentido da vida. O entusiasmo da multidão contrasta com a obstinação dos fanáticos fariseus. Jesus, na Galiléia, desvia a atenção, transfere o centro de Jerusalém para uma região desprezada pelos judeus. Até povos da Transjordânia são atraídos por Jesus. É claro que tudo isso vai despertar ainda mais o rechaço das autoridades religiosas judaicas, que terão o seu comércio no tempo atrapalhado pela missão de Jesus. Nossa cena de hoje é rica em detalhes. A barca pedida por Jesus, a multidão atraída pelas curas, a urgência de tocar aquele que tem poder de curar e a ação dos espíritos maus. Estes reconhecem em Jesus o poder divino que os vencerá. Mas Jesus não aceita um testemunho suspeito que vem para atrapalhar sua missão. Chama-nos a atenção do movimento de Jesus que acolhe o povo, mas também toma distância. Ele tinha claro que sua missão não podia ser reduzida a um mero assistencialismo, que só atendesse às necessidades imediatas. É preciso destruir as raízes injustas das estruturas que reproduzem multidões carentes. Exatamente isso é reconhecido pelos espíritos maus. Eles entenderam perfeitamente o sentido último da missão de Jesus. Como diz São Tiago, os demônios também acreditam e tremem. Os demônios aproveitam a situação para encenar uma grande propaganda sobre Jesus. Tu és o Filho de Deus. Querem antecipar a glória de Jesus para tentar evitar a cruz, que a torna legítima, verdadeira. Jesus tem plena consciência de sua missão e os proíbe de falarem dele. Saber que os demônios creem pode abalar a fé de quem só crê por palavras e não pratica.
Somente uma vida coerente com a palavra de Deus pode nos diferenciar dos demônios. Um beijo no seu coração.